Olá, boa tarde a todos. Agora nós vamos entrar de novo, continuar a aula sobre feudalismo. Nós vimos na última aula que as novas técnicas descobertas pelo feudalismo levou a um crescimento demográfico e aumento da produtividade, obviamente isso com o aumento do excedente de produção e agora com possibilidade de volta do comércio, com excedente. Mas não basta isso para ter a volta do comércio, obviamente. Dito isso, na aula de hoje, então, nós iremos trabalhar a questão do aumento populacional, demográfico, e como isso afetou na questão da necessidade de abertura de novos campos para plantio. Se há um crescimento demográfico grande, é necessário agora, então, devastar as florestas próximas dos feudos e, com isso, abrir novas áreas de plantio. Esse movimento de ocupação de terra, destruição das florestas e aumento da área de plantio foi chamado de arroteamentos, Agora, sempre foi uma prática utilizada, mas nesse momento agora vai haver em larga escala. Por isso, esse período do século XI para o XII de abertura de novas áreas de plantio é chamado de grandes arroteamentos, porque vai iniciar então um processo de necessidade de drenagem de campos e a abertura de novos terrenos. Então, a definição está aqui. Arrotear é cultivar terreno antes não cultivado. Essa é a definição prática, clássica, E, obviamente, essa melhoria técnica é que vai permitir, o cultivo de terras que até então eram impraticáveis, como pântanos. Então, a drenagem de pântanos, novas técnicas surgindo, e a necessidade, então, dessa abertura e essa prática acontecer agora com as novas técnicas, beleza? E aí, esse crescimento populacional também vai nos permitir novos braços para poder abrir esses campos e continuar o plantio. É necessário, quanto mais gente para trabalhar, maior a facilidade de abertura de campos. Então, é também interesse dos senhores, obviamente, iniciar esse processo de abertura, porque eles dependem também dos camponeses para se alimentar. Então, aqui é importante entender que as famílias camponesas vão começar a se dedicar nessa abertura de novos campos, é interesse para eles. Então, como é que vai funcionar essa prática? Aqui é muito importante entender para observar essa mudança de pensamento do homem medieval, tá? Obviamente, os senhores vão dar ênfase aos camponeses, vão permitir que os camponeses façam isso, e aí os camponeses começam a migrar para áreas mais longínquas para abrir esses campos, e é necessário, olha, isso é muito importante, é necessário que o senhor reclame suas terras do camponês para que não perca essa terra. Aqui já está uma característica do direito chamada utiposidetis. A terra que eu ocupo por 3 anos, se não há contestação, essa terra começa a pertencer à pessoa que ocupa. Mas é importante entender que quando o senhor não tem interesse em reclamar a terra, esse campo que não há reclame do senhor e fica na mão do camponês, ele se transforma assim em um vilão, então, ele presta serviço ao senhor, mas não está ligado mais aos laços de servidão, são chamados de campos alódios. Eles não pertencem ao senhor, mas pertencem ao camponês, porque o senhor não reclamou essa terra há um tempo hábil. O que vai acontecer então? Que é interessante pensar. Cada vez mais as famílias camponesas se afastam, de lugares para mais distantes, abrindo os campos de plantio, e isso vai alterar todo o sistema até então, que estava restringindo o servo e o camponês. Por quê? Até então, as taxas feudais eram cobradas porque aquelas pessoas próximas ao senhor, banalidade, corvéia. Com o tempo do século XI ao século XII, essas taxas feudais em certas áreas, provavelmente em áreas distantes, vão deixar de ser cobradas. E aí o senhor vai recorrer a uma taxa antiga chamada champarte. O que seria a champarte? Qualquer tipo de pagamento, ou dinheiro, ou parte da produção, ou animal, o senhor podia cobrar desse servo, do camponês, do aldeão, ou qualquer tipo de pessoa ligada à terra. Então, das taxas feudais, aquela taxa que vai perdurar até o século XIII, XIV e XV, nessas regiões mais distantes, são as champartes.
daí a importância delas. As champartes, então, eram pagas, de novo, de qualquer forma que o camponês quisesse ou que o senhor requerisse. Poderia ser pago até em dinheiro, da venda de algo, beleza? Prata, animal, terra, etc. Tal. Então, o que é importante entender? Esses camponeses, então, migravam para áreas mais distantes. O que vai acontecer? O filho do camponês, ele tem 3 opções. Há um crescimento demográfico grande, entretanto, essas terras novas abertas não comportam todo mundo da família. Quem é um camponês tem 3 opções. Primeira opção, ele acaba se virando um monge, afastando da vida. O cara tem 7 filhos. O primeiro filho herda tudo. O segundo filho vira o quê? Assim também é com a nobreza. O segundo, terceiro, quarto, quinto filho tem que tomar um outro caminho que não seja do filho mais velho. Então, ou ele vai para o baixo clero, ou ele sai de lá e vai para uma cidade nascente trabalhar como artesão ou venda da mercadoria. Ele começa a se especializar em outro produto. Ou ele começa a coloca-se a serviço de um outro senhor e começa também a abrir novos campos alódios ou prestar serviço. E aí, o que vai acontecer que é o interessante, né? O interessante é entender que os senhores também dependiam do arroteamento. Aqui está sendo tratado naquele livro, né? A História da Riqueza, né? Do Léo Huberman. Eles começam a ir para territórios distantes, né? Mais camponeses iam, mais camponeses perdiam as obrigações feudais, e com o tempo há uma separação entre camponeses que trabalham apenas com a terra e aqueles que resolvem trabalhar apenas vendendo produto, ou o produto excedente da produção, ou aqueles que se dedicam a outro tipo de arte. Porque aqui começa a ter o excedente, volta a questão da moeda e começa uma mudança de consumo aqui. Isso que é interessante, os senhores querem coisas mais específicas, né? Como lã, produção de tecidos. Aqui já está começando também, por volta do século XII, a abertura das rotas comerciais. As invasões cessam durante um tempo. E aí começa, então, a mudança também da paisagem medieval. As florestas começam a ser devastadas. É importante entender que durante séculos de mudança, 200 anos mudando essa paisagem, o clima europeu também começa a mudar, tá? Então, as champartes, como foi dito anteriormente, é o imposto que prevalece e que é muito importante para o senhor. Então, tá falando, já falei isso aqui, beleza? Eu vou ler esse texto aqui, esse texto é interessante, né? Essa prosperidade, como era natural, foi modificando os hábitos de consumo da camada senhorial e o modo de vida dos camponeses. Eu acabei de citar isso aqui. Assim, no momento seguinte do processo, chegou, por um lado, a impulsionar o comércio de objetos de luxo, reforçando o processo de melhoria do padrão de vida dos senhores. Por outro, fez com que um número crescente de camponeses abandonassem as terras e para se dedicar ao artesanato e ao comércio. Aqui está, então, o surgimento de uma classe endinheirada que mexia com comércio e venda dos produtos. Perceba que aqui está surgindo a burguesia. E um comentário interessante, né? Não a burguesia em si, mas a classe que mexe com comércio vai migrar para a cidade sendo cercadas virando burgo e seus habitantes burgueses. Perceba, então, que a burguesia não tem uma origem de nobre, não tem um sangue descendente dos antigos. Por isso que na Idade Média e principalmente na Idade Moderna, a burguesia é colocada de lado. Os reis têm interesse na burguesia, têm interesse no dinheiro dela, no financiamento dela das guerras. Entretanto, ela não tem um papel de destaque na política, não tem um papel de destaque de nascimento. Por isso, ela é largada de lado e por muitas vezes perseguida pela nobreza e também pela igreja, por causa da cobrança de juros, da questão da vida de hábitos de acúmulo de capital, e isso era condenado pela igreja do período, beleza? Então, o que vai acontecer aqui que eu acho que é interessante parar e pensar? A monetização da economia. Comerciantes artesãos em tempo integral consumindo o alimento de um camponês. Então, há aqui uma diferenciação entre camponeses e o grupo que agora está mexendo com o artesanato e pela arte do comércio. Beleza? E aí, nós iremos, então, entrar na parte da guerra dos cavaleiros do Senhor e a mudança do hábito de guerra da nobreza. No século XII, então,
É a transformação do guerreiro em cavaleiro. É aqui que vai surgir a figura, né, os contos dos grandes feitos da cavalaria, começa a romantização da nobreza, aquela questão do lenço, de ser cavaleiro, de servir uma dama, dos contos antigos, né, infantis que você tem. Então aqui o cavaleiro deixa de ser um guerreiro brutal e se torna um cara que é cortês, né, que está prestando serviço a alguém, que age porque tem as normas da cavalaria. E aqui começam as canções sobre os guerreiros. E aí o cavaleiro, então, começa a modificar a sua ideia. Constrói-se um mito em torno da ideia de cavaleiro. Tá? Os contos da Disney, quem gosta de assistir, né? Aquele cara que é herói, que defende a dama. Todo esse processo surge aqui no século XII. Beleza? Aqui estou te mostrando, por exemplo, né, o cavaleiro recebendo a espada, o juramento dele, ele todo encouraçado, prestando serviço, defendendo o camponês, defendendo a dama, como já foi falado. Outro também aqui, a sagração de cavaleiros recebendo, né, as espadas como símbolo da nobreza dele. Aqui te mostrando, né, o cavaleiro encoraçado, os cavaleiros lutando. Aqui já é a Guerra dos 100 Anos, né? Te mostrando como é que é montado com lanças grandes, né, e o processo de conflito. Então, a formação, então, também de ordens monásticas militares. No século XI para o XII, há uma formação do que nós chamamos de cavaleiros templários, os cavaleiros da igreja, que dedicam a vida em defesa da fé. Aqui começam, então, as cruzadas, beleza? Que são importantes. Um livro do Norbert Elias, chamado O Processo Civilizador, trabalha essa mudança e a necessidade desse guerreiro criar teias de dependência entre os senhores para sobreviver. Há uma mudança de hábito do cavaleiro. Que Elias fala? Que no decorrer de vários séculos, a partir do século XI e amadurecendo no século XVIII, os europeus passaram a, primeiro, inibir cada vez mais seus impulsos, aquele impulso de guerra, quando o cara te desafia, você vai lá e mata o cara, e que age de forma instintiva, não. Agora ele passa a pensar nos seus atos. Ele passa a pensar que qualquer atitude que ele toma pode levar a um conflito, uma destruição da família. Então ele começa a ser mais racional. Ele prevê que as consequências de suas ações em longo prazo. Ele fala, se eu matar esse cara e agir de certa forma, pode me levar a um problema maior. Né? Então ele não é mais um guerreiro que sai dando porrada e pensando. Quem está assistindo a série do Last Kingdom, é interessante perceber o guerreiro Uhtred, né? que era um guerreiro saxão, essa passagem dele, anteriormente agindo por impulso e posteriormente já pensando como agir, vendo que as atitudes dele têm consequências, os atos dele tinham consequências. Né? Leva em consideração os pensamentos e sentimentos das outras pessoas, que até então não levava. Né? Então o Norbert Elias faz um estudo, mostra que o cavaleiro passa por esse processo civilizatório. Comia com a mão, agora vai passar a comer com garfo e faca. Há todo um rito para chegar-se próximo do rei. Há um rito de agir, há um rito ao falar, há um rito de portar em frente aos outros. Né? Surgem as regras de etiqueta, que são muito importantes. Né? E aí começa a surgir, né, que eu acho muito legal parar e pensar, o que Norbert Elias trabalha de uma forma legal demais da imagem do cavaleiro, é que começa uma cultura de honra. Né? Ele age, pede, por exemplo, um duelo, agora você não chega lá e sai matando. Há uma requisição real para tomar atitude em defesa dele. Né? Deu lugar a uma cultura da dignidade, a prontidão para controlar suas emoções. Aí o Norbert Elias trabalha até uma ideia freudiana do ego e superego do homem. Né? Antes ele agia apenas nas emoções. Agora não, ele controla essas emoções. O cavaleiro se torna um cara mais político do que guerreiro. Né? E aí as pessoas sintonizam mais a capacidade do autocontrole, um declínio no comportamento violento, coincide com o declínio da impulsividade, honra, permissividade, incivilidade e maus modos à mesa. Então há todo um processo agora de mudança, já falei isso também. Sua teoria associa a centralização do poder do Estado.
é necessário entender que essa mudança do guerreiro é que vai permitir o surgimento de um novo Estado posteriormente, os Estados nacionais modernos. Aqui, o cavaleiro já não cabe mais no sistema feudal.